Paulo está dizendo que você, quando você lê a Bíblia, alguma coisa vai falar com você. Concorda? Isso que fala com você é o que pensa. Porque o resto nós conhecemos no sentido literal, a palavra, mas o que tornou os outros? Irmãos, não chama a sua atenção um homem de 26 anos de carreira, ele se vê um homem ainda muito longe daquele que Deus quer. Você não vê um homem nessa situação, que tem 33 anos de ministério, com 26 anos de ministério, ele vai dizer, ele vai contar a experiência dele, e ele poder dizer para mim e para você: olha, para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. Um homem que vai olhar sua vida e uma plena insatisfação com ele mesmo, mas uma plena satisfação com Deus. Não chama sua atenção. Não chama sua atenção esse homem cativado pelo amor de Cristo. É um escravo de Cristo. E por exemplo, eu prossigo, eu tenho um alvo definido, eu não sou perfeito, mas eu estou nesse caminho, eu quero ter uma vida ascensional. Como Deus chamou Jó. Jó é um homem de Deus. Deus vai falar para ele que ele é um homem de Deus. É um filho de Deus, mas Jó tinha problema. Jó venceu Satanás, mas não venceu sua própria vida, venceu ele. Mas Deus manifesta a Jó no redemoinho 2 vezes, irmãos. O que Deus está querendo falar comigo? Jó, eu quero tirar você dessa vida terrena para uma vida espiritual. Uma vida ascensional. É isso que ele diz aqui. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Qual a vocação dos filhos de Deus? Celestial. Então Paulo, ele faz essas colocações aqui, amados irmãos, ele faz esse parênteses, ele conta a vida dele. Ele vai dizer que ele nada tem. Lá no Coríntios diz, nada sei. Em Gálatas vai dizer, amados irmãos, não sou nada. Mas eu tenho aonde me gloriar. Na cruz, eu sei o que você está vendo, amados irmãos, que esse homem ele está se deteriorando, está se perdendo. Ele mesmo. No sentido, como Paulo fala assim, lá em Gálatas, em Atos, ele faz uma colocação que ele se dá a si mesmo, né? Ele diz, porém nada considero a vida preciosa para mim. Por quê? Para mim mesmo, contando que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não considero a minha vida nada preciosa para mim. Esse homem ele tem uma obsessão. Não existe na Bíblia, tirando Cristo, um homem maior que ele. Não existe. Eu testemunho disso. E esse homem vai dizer para mim e para você, eu sendo miserável perseguidor da igreja, mas Deus usou de misericórdia para mim. Dos pecadores eu sou esse. Você está vendo, irmãos? Você já notou que quanto mais você conhece a Cristo, você enxerga você mesmo? Se nós não estamos enxergando nós mesmos, amados irmãos, não estamos conhecendo a Cristo, porque na tua luz eu vejo a luz, eu vejo a revelação. A maior dificuldade nossa é enxergar nós mesmos, enxergar os outros. Nós temos um holofote desse tamanho, irmãos. Para enxergar os outros, a gente usa um microscópio com detalhe para enxergar. Para enxergar nós mesmos. Então, Paulo, ele pode dizer assim, olha, dos 12 apóstolos eu sou um. E todos os santos, eu sou menor. E de todos os pecadores, eu sou maior.
Essa é a vida sensual. Essa é a vida cristã normal. Por isso, nós precisamos ganhar a mente de Deus. Por isso ele vai, joga um parênteses, vai colocar, existe um modelo de uma mente única, de um propósito único, de uma vida centrada num só propósito, numa vida não centrada em si, mas centrada no Pai. Jesus. Tende em vós o mesmo mente que houve em Cristo Jesus. Esvaziar. Irmãos, esvaziar é um grande problema. Estamos cheios de nós mesmos. Por isso nós temos tantas dificuldades pessoais, conjugais, relacionais, cheio de nós. Nós precisamos ganhar de um modo crescente, amados irmãos, uma revelação de Cristo. E a nossa vida precisa ser ajustada a Ele, de um modo progressivo, crescente, ascensional. É isso que Deus tem buscado. Então, Paulo ele faz essa colocação aqui. Ele só faz no capítulo 2, versículo 2, que ele vai falar dos falsos. No capítulo, versículo 3, capítulo 2. Mas toda a carta é uma carta de alegria. Aprender a viver contente em todas as circunstâncias. Mas, irmãos, isso é uma vida sensacional. Isso é uma vida espiritual. Isso é ter consciência que para mim viver, o oxigênio da minha vida só tem sentido porque é Cristo. E eu anseio que a minha mente seja conformada à lei de Deus. Paulo também disse para a igreja de Corinto, aquela igreja criança, carnal, briguenta, gosta de encrenca, não trata os pecados pessoais. Ele vai dizer, não pude falar para vocês sobre espirituais, mas vocês são crianças, vocês estão brigando, vocês se dividem. Toda divisão é Satanás. Toda divisão, a não ser a divisão, amados irmãos, do mundo, separação da carne, do mundo, de Satanás, de nós mesmos, correto, mas o resto não. Só vou ler para você a mente. A mente é assim. A mente de Cristo está aqui no Filipenses 2, né, 8, 5 até o 10, né, 8. Só vou ler para você a diferença que é essa mente. Essa sabedoria não é nossa. A Bíblia diz assim, olha, presta atenção, olha que Tiago, capítulo 3, diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder das suas obras. Quer dizer, seu modo de vida, sua conduta. Mostre. Ele continua dizendo, se pelo contrário, tendo em vosso coração, lembre-se uma coisa, Deus precisa ganhar nosso coração. Porque o coração determina a sua vida. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Se Cristo é o nosso tesouro, o nosso coração é voltado para Cristo. Nós queremos ganhar que Cristo santifique plenamente o meu coração. Nós podemos orar como Paulo em Efésios 3, vai dizer, olha, que Cristo habite ricamente em meu coração pelo Espírito Santo de Deus. O que fazer? Determinando minhas afeições, determinando a minha vontade, determinando a minha mente, determinando a minha vontade. Aí ele diz assim, se pelo contrário tem em vosso coração inveja amargurada. Inveja já é complicado, amargurada então, amados irmãos, coisa está feia. Tendes em vosso coração e sentimento faccioso, pensamento faccioso. O que está acontecendo com aquelas duas? Uma facção. Nós não sabemos, porque não foi dito na Bíblia qual que é o problema, mas não precisa falar. Nós sabemos
que o nosso problema é não pensar concordamente no Senhor, pensar em nós. Eu penso em mim. Não, irmãos, foi chamado para pensar no outro. Pensar em Cristo. Aí ele continua dizendo: nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. A verdade que é um problema, e a verdade que as duas perderam o foco. O foco não são as pessoas, o foco é Cristo. E se Cristo é o foco, as pessoas é a promessa. Então aquela vida é centralizada em si. Eu não gosto, eu não faço, eu não gosto, o outro, sempre o outro. Não, irmão, o problema está comigo. Graças a Deus que Deus colocou o outro para trabalhar comigo e ser um espelho. Está vendo, Oswaldo? Você não tem nada disso. Nós invertemos. Você sabe o que é isso, meus irmãos? É colocar o ego em si e tirar Cristo do tudo. O ego se ofende muito fácil. O ego é brigando, TT na vida. Isso. Não, irmãos. Filho de Deus, ele vai ganhando a dimensão de esvaziar, se humilhar, ser escravo, obediente e morte. Continua dizendo a mente aqui. Mente é essa aqui. Ele vai dizer que mente é essa. Ele não está falando para o povo que não é de Deus. Está falando para o povo de Deus. Está escrevendo aos amados. A carta é clara, amados irmãos. Ele vai dizer, meus irmãos, várias vezes. Está falando para os irmãos. Aí ele continua dizendo no 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. A sabedoria que desce lá do alto, amados irmãos, é a sabedoria do nosso Senhor Salvador Jesus. Da onde que veio essa sabedoria, então? Antes ela é terrena, animal, demoníaca. Ela é mundana. Por isso que não chega a uma conclusão. As duas não chegam a uma conclusão. Porque elas estão o quê? Com esta sabedoria aqui. Aí ele vai dar a diferença entre essa sabedoria terrena, mundana, demoníaca, e a sabedoria que desce do alto. Porque essa sabedoria desce da terra. Por isso é terreno, é carnal. E essa sabedoria desce do céu. Para tornar eu e você sábios numa mente de Cristo. Uma vida ascensional. Aquela escada, meus irmãos, que ele vai, Jacó, Gênesis 28, depois João 1,51 vai dizer assim: ele viu uma escada que subia, os anjos subiam e desciam. O que ele está dizendo? Não tem jeito de você subir. E ele desceu para que eu e você vivamos uma vida assim. Nós tenhamos um foco no céu. Agora presta atenção aqui, irmão, Tiago. Pois onde a inveja, sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. É aí que estavam as duas. E é aí que muitas vezes tem na Assembleia. É isso que tem dentro do casamento. E não resolve. Você acha que Deus abençoa o erro? Jamais. O pecado, você tem o sangue de Jesus, você tem o advogado. Mas para a rebelião, Deus tem disciplina. Deus coloca na disciplina. Vamos quebrar. Aí ele vai fazer, olha o oposto disso. Está falando do Cristo. Ele falou até aqui, somos nós. Olha aqui. A sabedoria para quem veio lá do alto. Por isso, em Cristo Jesus, Ele se tornou por nós, não nós nos tornamos, Ele se tornou por nós sabedoria, redenção, santificação e justiça, tudo que nós não temos e não podemos fazer. Ele vem lá do alto. Não busque sabedoria em você. A Bíblia nunca diz isso. Nós devemos buscar sabedoria no Senhor. E olha o que diz aqui. Olha a diferença. A sabedoria que vem lá do alto, primeiramente, ela é pura. Irmãozinho contaminado. A sabedoria
contaminado com o nosso ego, com a nossa carne, porque eu gosto disso, não gosto daquilo, isso me faz mal, aquela coisa toda, vem tudo contaminado agora. Segundo, ela é pacífica. Bem-aventurados pacificadores. O que é isso? Você faz de tudo, mas não vende a verdade. Faz de tudo, mas erro é erro, mentira é mentira. Mas você tem paz. Paulo diz lá em Romanos: o que depender de vós tem de paz? Com tudo isso. O que depende de mim? Depende de mim. E eu estou aqui, porta aberta, tranquilo. A outra pessoa não quer? O que depende de mim tem de paz. Presta atenção, irmãos, olha a diferença. Por que aquelas duas não chegam? Paulo está dizendo: olha, Cristo é minha vida, Cristo é minha mente, Cristo é meu alvo, Cristo é minha provisão. Eu aprendi a viver com dentro, eu entrei numa escola. Vocês precisam aprender. Aprender com quem? Com Cristo. Olha a escola de Cristo. Desceu dos céus, se encarnou, nasceu uma mulher. São as crises, 7 crises de Cristo. Como é que Deus vai nascer de uma mulher? Ele cresce, amados irmãos. Ele é batizado como se fosse o batismo do arrependimento. Crise. Ele nunca pecou. Ele, amados irmãos, vai até a cruz. E ele é condenado, mas nunca pecou. Crise. Ele morreu, aquele que é a vida. Crise. Foi sepultado como os homens, aquele que é o Senhor da vida. Crise. Aquele que ressuscitou. Crise. E assim foi ele, assunto aos céus. Irmãos, nós somos totalmente diferentes. Você descobriu isso? Agora, o que você quer? Deus nos chamou a ser conformado ao seu nome. Por isso que as pessoas não querem ler isso, as pessoas não querem. Na quinta-feira nós falamos sobre o novo nascimento na casa de Deus. Irmãos, as pessoas não querem ler isso. Acho que nascer de novo é uma atitude sua, certo? Você que escolhe, e você dá a dimensão de nascer de novo. Eu quero nascer de novo, eu quero nascer de cesariana. Não quero nascer de parto normal. Por isso que você vê os equívocos que você tem. Nunca nasceu de novo. Deus tem um só caminho. E o seu caminho é o seu filho. E o caminho do seu filho é a cruz. E o caminho meu é ser eterno. O princípio não muda. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, bom, o grão de trigo está falando que é celestial. Ele está falando de joio. Ele está falando da pessoa que é de Deus. Ele está falando do próprio Jesus. Mas também é um princípio para mim e para você. Agora nós somos trigo. O que nós vamos fazer com o trigo? Tem que morrer. Tem que morrer. E ele diz assim, ó, se o grão de trigo cair em terra não morrer, não pode dar fruto. E não é frutos, fruto, porque fruto fala do amor, fala de Cristo, uma pessoa. É o mesmo princípio que você. Quer dizer, outro princípio? Que a gente sabe cor. Se alguém quiser, primeiro é ser condicional ali, segundo, entra a sua e minha vontade. Você quer? Ah, não, eu quero ficar aqui braço cruzado, não quero ficar na minha, não quero me comprometer com ninguém, não quero entrar em encrenca, vou ficar aqui. Irmãos, uma atitude de retrocesso, não é de avanço. Paulo diz assim, eu estou indo para o Jordão, eu sei que lá me espera muitos açoites, sofrimento, mas eu tenho que chamar, eu vou. Ele
paga o preço, meus irmãos, de seguir a Jesus. Então, a colocação diz assim: se alguém quiser, entra à vontade. Quiser fazer o quê? Vir após mim. Se alguém quiser vir após mim, primeira coisa que você faz, negue-se a você mesmo. O grão de trigo tem que morrer. Aí diz assim: então siga. Seguir os passos de Jesus sem levar a cruz pessoal não existe. A cruz de Cristo já levou, tudo está consumido. Mas a minha e a sua cruz, para conformar em mais semelhança de Jesus, nós temos que negar. E a primeira pessoa que você tem que negar é você. Eu tenho que negar. Negue-se a si. Se você estiver negando a si mesmo, você sabe uma coisa? Você está negando o mundo, a carne, o diabo. E toma a cruz, porque a cruz ela entra na vontade nossa. Bom, a vontade minha é não fazer isso, mas a vontade de Deus, eu fico com a vontade de Deus. Jesus diz: a minha vontade é não tomar esse cálice. Mais 3 vezes ele fala: mas Senhor, eu não quero fazer minha vontade, eu quero fazer tudo, eu pago o preço. Irmãos, não existe coroa sem Deus. O Evangelho faz você passar longe de tudo isso daí. O Evangelho falso. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, amados irmãos, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando? Dia a dia. Sua cruz não é seu irmão, sua irmã, seu marido, seu vizinho, é sua, é minha. O problema não é o meu vizinho, meu irmão, meu marido, minha esposa, sou eu. Mas a gente continua com a síndrome do Éden. Qual a síndrome do Éden? E Adão, o que aconteceu com você? Aconteceu com você, Adão? Olha, eu me escondi. Por que você está escondido? Falando, quando você está com roupa? Você colocou uma roupa aí. Queira, não está mostrando aí a sua nudez. Exterior não está mostrando. E por que está escondido? Porque só a figura de Cristo nos faz perfeitamente libertos de nós mesmos, do pecado, da culpa do pecado e da condenação. E o que ele vai dizer? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Está vendo, irmãos? Por que eu não faço isso? Prazer. Aí joga lá e vai falar para Eva. E daí, Eva? Ah, foi a cobra. Foi Satanás. Não foi você. Deus deu ordem para você. Não coma. Você ouviu quem? Ou Deus, ou está ouvindo você? Ou está ouvindo Satanás? Irmãos, nós continuamos. Nós sempre temos uma justificativa para a gente não fazer o que Deus quer que nós façamos. Muda. Por isso a cruz, ela tem que deixar de ser uma retórica. A cruz tem que ser uma experiência. Paulo ainda vai dizer: olha esse irmão precioso, pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz assim: olha, eu fiz mais que todos vocês, viram? Foi a graça de Deus em mim. Ele deixou que a graça trabalhasse nele. Nós temos obstáculo, impedimento, porque a graça nem sempre vai trabalhar o que nós queremos. A graça vai trabalhar o que nós precisamos. A gente não quer. Ele vai dizer: eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo seja manifesta. É o grande trigo caindo em terra, morrendo, para que haja o fruto desse grande trigo, que é a pessoa de Jesus. Aí, isso é o desejo. Mas olha a mente, irmãos. Olha a mente. A gente abre a cabeça. O irmão Thomas vai falar sobre isso aí. A sabedoria, porém, é do alto, é principalmente pura, depois pacífica. Segundo, é indulgente. O que é indulgente? Perdoadora. Perdoadora.
aplicação do perdão de Cristo no mundo. Por isso que Jesus vai desafiar Pedro. Ah, Senhor, eu vou, quantas vezes? 7 vezes no dia? Não, é 70 vezes 7. Isso quer dizer, é impossível você perdoar 70 vezes 7 no dia, Pedro, é impossível. Mas eu e você, isso é possível. Se você entender o que eu fiz naquela cruz, e quanto você foi perdoado naquilo que era impossível se pagar. A vida toda, se vendesse sua família toda, seria impossível se pagar. Mas para Deus é possível. Deus deu uma moeda única, preciosa, que Deus tinha na sua mão. E essa moeda é incomum. E você é perdoado por Deus. Você está vendo isso? Está vendo isso? Aí se eu volto lá, eu fiz o meu carro lá. E isso eu volto. Agora eu vou botar um muro entre eu e o senhor aqui, que nós não somos verdadeiro. Eu sou ego. Você está vendo, irmãos? O que está acontecendo nessas coisas? Que mente elas estavam tendo? Mente diabólica e mundana. E o que Paulo está dizendo, o Espírito Santo dizendo? Vocês precisam ganhar a mente de Cristo, que é uma mente celestial.